Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Glória a Deus, aleluias, aleluias, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus por mais uma vez estar aqui falando com os irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que os irmãos vai assistir esse vídeo. Para quem não viu os primeiros vídeos que eu postei, irmãos, meu nome é Natalícia e eu criei esse canal com a finalidade de contar os meus testemunhos, né, contar as minhas lutas e as minhas vitórias em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Os novos inscritos, agradeço ao irmão Leandro, né, por ter se inscrito no meu canal. Deus abençoe, varão do Senhor Jesus, homem de Deus, né, o qual Deus usou para a minha libertação. Como eu sou grata a Deus, irmão, pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que se inscreveu, cada um que está assistindo os meus vídeos. Sei que fica um pouco longo, irmãos, mas não tem como. Não tem como, né, ficar pequeno. Eu já iniciei hoje com esse louvor, irmãos. Porque quando eu estou aqui triste, que eu estou aflita, porque sempre vem o dia mal, né, irmãos? Quando eu estou aqui triste, é o louvor que Deus coloca no meu coração para me louvar. Eu creio que esse louvor é da CCB, mas é um louvor que fala muito comigo. Eu me derramo na presença do Senhor, eu choro muito, eu agradeço a Deus, né, por esse momento maravilhoso que Ele coloca na minha mente para me louvar esse louvor. Eu louvo a Deus pela vida da pessoa inspirada por Deus, que fez esse louvor, que escreveu a letra desse hino, que é muito linda essa letra. Teve um dia até que eu vi um comentário falando que esse louvor é muito sem graça. Mas esse louvor para mim traz a graça de Deus. Aleluia, Jesus, aleluias. Deus abençoe meus amados irmãos, Deus abençoe minhas irmãs, Deus abençoe cada um que assiste. Deus abençoe a família de cada um. Eu sou grata a Deus por tudo. Já agradeceu a Deus hoje, irmãos, por mais esse dia que você está aí respirando? Já agradeceu a Deus pela família que você tem? Já agradeceu a Deus pela saúde que você tem? Já agradeceu a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, independente da situação? Já agradeceu a Deus pelos livramentos que Ele te deu? Pelos aqueles que vocês viram e aqueles que vocês não viram? Porque eu agradeço todos os dias. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida dos meus. Todos os dias eu agradeço a Deus. De manhã, irmãos, eu entrego a nossa vida na mão do Senhor. Quando é à noite, eu agradeço a Deus por todos estar em casa, em paz e segurança. E eu oro também pela vida de cada irmão, cada irmã. Irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos que se encontram no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 5. Creio que muitos conhecem essa passagem, mas eu nunca vi ela sendo pregada em igreja nenhuma que eu fui. Infelizmente, eu nunca vi. Eu, lendo a Bíblia, eu encontrei essa passagem. Eu quero deixar essa passagem aqui para nós mulheres, também para os homens. Amém, irmãos? Aqui no livro de Deuteronômio 22, 5, diz... o título é Diversas Leis. É lei, irmãos, é lei. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Lembra, irmãos, do vídeo que eu postei ontem, das minhas vestes? Aqui está escrito sobre as vestes. A mulher não usará roupa de homem. E hoje que a gente mais vê nas igrejas são mulheres de calça, acima do altar de calça. Eu acho tão esquisito, irmãos, que eu nunca entendi o motivo, assim, eu não sinto bem. Se fosse comigo, eu desmaiava em cima do altar, de calça. E também disse, nem o homem veste peculiar a mulher. Então hoje,
A gente vê o homem de regata, a gente vê o homem usando calça leg, né? Então, nem a calça, irmãs, né? Eu falo para os maridos também, que os maridos têm que vigiar a respeito das suas mulheres, acerca das suas mulheres, suas esposas. As mulheres vestindo calça e os homens vestindo também calça leg, vestindo blusa regata, né, aquelas camisetinhas regata. A irmã acha aquilo ridículo. Tem um parente meu bem próximo que vivia de regata, aquelas regata mesmo, que eu tinha pavor quando eu via aquilo, eu acho muito esquisito. Não que eu sou santa, já falei pros irmãos, não que eu sou santa, não que eu sou melhor do que os outros. Mas eu quero deixar essa passagem aqui, irmão, justamente porque eu sou muito criticada pelas minhas vestes. Olha aqui a gola padre, olha aqui a manga. E eu amo, irmãos, eu amo minhas vestes. Eu comecei a trocar agora, irmãos, porque eu não estava tendo condições. Onde eu morava, era tudo mais difícil. É que aqui também não tá sendo fácil, irmãos. Para fazer esses vestidos, para costurar, não tá sendo fácil. Que o diabo tem lutado muito contra a vida de quem faz os meus vestidos. Então, eu quero deixar aqui para quem me critica por causa das vestes, que a mulher não deve usar calça. Mas outra coisa que o Senhor Jesus falou para mim, é vestido, para mim, é vestido longo, de manga longa e gola padre. Só, irmãos, que eu não uso cinto, eu não uso com elástico, porque eu não sinto bem. Porque isso se chama lascívia. Quando a mulher usa um vestido muito colado, mostrando tudo, mesmo que tivesse sem vestido, mesmo que tivesse sem roupa. Mostra tudo, até a marca das peças íntimas tá à mostra. Ou um vestido com elástico, é rodado, né? Mas com elástico, aquilo eu não sinto bem. As costureiras até perguntam pra mim, não quer que põe um cinto? Coloca um cinto, coloca um elástico. Não, pra mim é assim. Eu sinto bem assim. Ah, irmãos, como eu gostaria de ficar vestida até dentro de casa. Mas eu ainda não tenho condição de vestir, de trocar tudo de uma vez, irmãos. E dentro de casa é muito quente. A cidade que eu moro é muito quente, irmãos. Eu transpiro muito aqui dentro. Porque eu não tô acostumada com casa de laje, com casa murada. Eu transpiro muito. E ainda, irmãos, teve alguém de dentro da igreja que disse pra mim, nossa, irmã, como você consegue usar essas roupas? Aqui é muito quente. É verdade, irmãos. Aqui onde eu moro, o sol é muito quente. Mas sabe o que eu venho refletindo sobre isso, irmãos? Eu prefiro vestir as minhas vestes aqui, suar bastante, transpirar bastante, debaixo desse sol. Como a irmã Raquel disse, né, irmã Raquel? É um sol para cada um. Eu prefiro transpirar aqui, sufocar debaixo dessas roupas, do que queimar no inferno por desobediência a Deus. Porque aqui, irmãos, aqui nessa terra, nesse mundo, ainda tem água gelada, ainda tem um banho, tem um ar-condicionado, tem um ventilador, tem um ventinho lá, a gente sai na rua, tem um ventinho tão bom, irmãos. Eu prefiro passar por essa situação aqui, por essa luta aqui, por esse fogo que é aqui, por esse fogo daqui, do que passar pelo fogo do inferno. Porque lá a Bíblia fala que o fogo não apaga. Olha o rico. Quando o rico desprezou Lázaro, que ele foi lançado lá no tormento, ele disse pro pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua. Como é forte, né, irmãos? Eu prefiro as minhas vestes, eu prefiro eu transpirando dia e noite, debaixo desse sol. Esse sol aqui sapeca, viu, irmão? Sapeca. O sol de Montes Claros é muito quente mesmo, irmão, infelizmente. Mas, né, é Deus que manda no tempo e nas estações, nós não podemos fazer nada. Então, eu prefiro queimar, eu prefiro transpirar bastante com os meus vestidões, queimar debaixo desse sol aqui, do que queimar no fogo do inferno, por desobediência a Deus. Porque se Deus diz que é pra mim usar assim, é assim. E eu deixo aqui pra quem critica as minhas vestes, não se preocupe não. Deus pediu foi pra mim vestir, foi eu usar. Deus não pediu pra todo mundo. Deus falou comigo, vai deixar à mostra pé, mão e cabeça. É tanto, irmãos, que nem meus pés ficam de fora.
Eu só vivo de sapatilha, um sapato fechado. Todo lado que eu vou é de sapatilha. Eu não consigo deixar meus pés à mostra. Eu não consigo mais. Em casa eu fico de chinelo de dedo, mas lá na rua eu não vou. Não consigo. Se eu sair lá fora de chinelo de dedo, pra mim tá faltando uma coisa. Então, se Deus não pediu pra você, irmã, não usa porque eu tô usando, né? Não faça aquilo só porque eu tô fazendo, se Deus não te pediu. Eu tô fazendo porque Deus me pediu. Mesmo que se eu não pedisse, eu ia vestir decentemente. Porque quando eu era católica, eu não entrava na igreja católica de qualquer jeito. Eu tinha respeito por entrar naquele lugar onde eu ia. Então, eu deixo essa passagem aqui pra quem se inspira nas minhas vestes, que teve pessoas que me elogiaram, falaram, nossa, é bonito, isso aqui é a sua religião, é um chamado. Eu falo, não, é um chamado. Tem gente que entende, mas a maioria só critica. Então eu deixo aqui para quem se inspira em mim, nas minhas vestes. E deixo também para aqueles que criticam, tanto homem como mulher. Deus ordenou foi para mim, por isso que eu uso. E eu amo. Eu amo muito, muito os meus vestidão. Amo mesmo. E eu quero deixar aqui para quem critica, né? Porque aqui tá na palavra de Deus. É Deuteronômio 22:5. Pode procurar, que está escrito aqui a respeito das vestes. Hoje eu vejo pessoas indo para a igreja de qualquer forma. Eu falo pro meu filho, às vezes eu saio assim com meu filho, vou fazer compra, vou no mercado, ou vou na rua aqui, fazer alguma coisa aqui perto, eu falo pro meu filho, meu Deus, umas senhoras com os vestidos, com as costas todas de fora. Me perdoe pelo que eu vou falar aqui, mas fica tipo que tem seio na frente e seio atrás, de tanto que a pele tá caída, tá flácida. Eu olho para aquilo, irmãos, e eu fico com vergonha tentando me cobrir, parece que eu estou na pele daquela pessoa. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me ordena. Mas eu fico envergonhada, até na igreja tem. É seio na frente e seio atrás. Mas não existe pregação, não existe doutrina dentro das igrejas. Eu visitei uma igreja, eu já visitei algumas igrejas. Eu visitei uma onde tem doutrinas. Parece que é ordem que fala, regras, não sei o que, doutrinas. Mas eu não vi ninguém doutrinado lá dentro. É de qualquer forma. Só questionou pra mim. Mas por quê? Porque o que tá em mim incomodou eles. Eles questionaram pra mim poder sair de lá. Ah, não, aqui é assim, assim. Mas eu não visto assim, eu não visto como todo mundo. Eu não sou igual a todo mundo, eu não sou todo mundo. Questionou só pra mim. Enquanto os outros tá tudo lá marcando, mostrando a marca das peças íntimas. Mas esse questionamento não foi por causa das minhas vestes. E eu ainda não estava usando essas vestes. O questionamento foi para mim não ficar lá. Porque quando eu cheguei, aquele que habita em mim já estava lá. Quando eles viu a luz que tem em mim, ofuscou as trevas e eu não pude ficar lá. Mas eu fui lá e vi a situação. O importante é que Deus me levou lá e eu vi. Eu não tô aqui para julgar ninguém, eu sempre vou repetir isso, não tô aqui para julgar ninguém. É por isso que eu falo, para quem vai assistir esse vídeo, seja você cristão, seja você católico, seja você espírita, não importa a religião. Deus me leva a vários ministérios. Eu já falei para os irmãos, Ele está me preparando para algo na frente, só que eu não posso falar ainda. Amém, irmãos? Eu quero deixar aqui também para os irmãos a respeito do homem que me abraçou. Eu aprendi que Deus responde até aquilo que a gente não pergunta. Eu ontem, ao eu gravar aquele vídeo, eu disse que as pessoas poderiam perguntar: ô irmã, mas por que Deus usou aquele homem para te dar o abraço? Eu falei, eu não sei, eu não entendi. Mas Deus me respondeu hoje, irmãos, agora há poucos minutos. Deus me respondeu. Eu não perguntei para Deus o porquê Ele usou aquele homem para me dar aquele abraço, me dar aquela Bíblia, me mostrar que Deus estava fazendo uma aliança comigo naquele momento. Agora há pouco Deus me disse. Porque eu achei graça naquele homem. Olha só como que Deus responde até o que a gente não pergunta. Eu nunca perguntei para Deus o porquê Ele usou aquele homem católico, homem casado, para me dar um abraço. Ele disse hoje para mim, porque eu achei graça nele. Olha que lindo, irmãos. Olha que maravilhoso. Será que nós estamos de acordo
de que Deus possa achar graça em nós? Será que nós estamos na obediência a Deus para que Ele venha achar graça em nós? É isso que eu fico me perguntando. É por isso, irmãos, que eu fico aqui refletindo sobre várias situações, sobre vários confrontos, mas onde eu olho para a palavra de Deus e vejo os confrontos, as afrontas, né, as humilhações, perseguições, rejeições, Jesus também sofreu. Mateus 4 disse, está lá no livro de Mateus, a tentação de Jesus. Quando eu estava, irmãos, sendo confrontada lá no primeiro ministério, que eu falei para os irmãos que era muito confronto, que eu não consegui ficar lá nesse ministério. Um dia Deus me disse, capítulo 4. Irmãos, o diabo lutava tanto contra a minha vida que eu não achei esse capítulo 4. Irmãos, eu virei a Bíblia de ponta cabeça, eu não enxergava nenhum capítulo 4. Minha filha falou, me dê essa Bíblia aqui, mãe. Minha filha abriu a Bíblia, saiu Mateus 4, a tentação de Jesus. E eu, irmãos, andava tão perturbada, eu já estava fora da minha casa. Eu estava tão perturbada, tão endemoniada, irmãos, que eu não refleti sobre aquela palavra. Mas depois de muito tempo eu refleti a tentação de Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo. Eu tanto fui tentada pelo diabo como por aqueles que o diabo usa. Então, quando minha filha achou essa palavra aqui, irmãos, hoje eu fico assim, é impressionante. Hoje eu entendo. Se Jesus que é santo, o diabo tentou ele, imagina eu que sou pecado, que sou carne, que sou humana. Imagina eu. Irmãos, não é fácil não. A tentação está aí, irmãos. Cai aquele que quer. Porque, como eu já disse no último vídeo, não sei se foi no último, por que eu estava endemoniada, mas eu não fazia a vontade do diabo? Eu já errei, irmãos, fiz muita coisa errada, porque todos nós erramos. Mas nós precisamos entender que aquilo errado é abandonar o pecado. Nós temos que abandonar o pecado. Ninguém vai subir para o céu, ninguém vai ser salvo levando pecado, não. Nós temos que confessar o nosso pecado e abandonar, assim diz a palavra do Senhor. Nós temos que confessar o nosso pecado e abandonar, não pecar mais. Eu sei, irmãos, que nós somos falhos. Nós somos limitados. Mas nós temos que deixar o pecado a cada dia. Então eu deixo aqui essa passagem para os irmãos sobre as vestes e também sobre a tentação. Porque nós somos tentados 24 horas. E deixo também a resposta a qual Deus me deu a respeito daquele homem. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu estou muito feliz. Eu sou muito grata a Deus por tudo. Eu, irmãos, agradeço a Deus até pelas lutas que eu enfrentei. Porque quando eu olho para trás e eu vejo o que eu enfrentei, irmãos, não tem como explicar. É a mão de Deus, foi a mão de Deus. Então ali, foi naquele momento de aflição, naquele momento de tribulação que eu enfrentei, eu não tinha tempo para pensar. Quando você está aflito, você não tem tempo para pensar. Porque, olha o que Deus me revela aqui agora. Por que a pessoa, muitos que estão passando por lutas, não se suicidam? Acha um meio de se suicidar. Aquele que está sem Deus. Acha um meio de se suicidar. Porque ele não vê saída. Eu estava ali no meio daquela aflição, eu não via saída, mas eu não tinha tempo para pensar. Não vinha na minha mente tirar a minha vida, a vida dos meus filhos não vinha. Por quê? Porque Deus estava trabalhando na minha vida. E assim também Deus trabalha na sua vida. Essa passagem eu quero deixar aqui para quem tem depressão. Busque no Senhor Jesus. Busque Ele estando na dor, estando na alegria, estando chorando, estando feliz. Busque no Senhor Jesus. Porque só Ele pode resolver a sua causa. Não busque no homem. Não entregue a sua causa na mão do homem, entregue na mão do Pai. Porque nós somos crianças na presença do Senhor. E quem resolve as causas das crianças, dos filhos pequenos, é o Senhor Jesus. Quem resolve a causa perdão, irmãos, quem resolve a causa das crianças, dos filhos menores de idade, é os pais. Os maiores de idade,
Eles vão pagar pelos seus atos. Mas as crianças, os pais se responsabilizam. E assim somos nós. Quando nós somos novos na presença de Deus, nós somos novos convertidos, nós temos que entregar na mão do Senhor. Porque nós somos criança. Naquele momento, eu sem saber que eu era uma criança na presença do Senhor, e Ele trabalhou na minha vida. Ele me honrou. Ele me tirou daquela cena de vergonha e de humilhação. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, contando esse testemunho para os irmãos. Porque não foi fácil o que eu passei, irmãos. Não é qualquer pessoa que suportaria. Como eu já disse, muitos cometem loucuras. Outros revidam. Não, e eu não tinha mágoa no meu coração, não tinha ódio, eu não tenho. Eu olho para trás e vejo tudo o que eu passei. Eu falo, Deus, como que tem pessoas ruins no mundo? Só que eu, irmãos, não conhecia a maldade, como eu já falei, eu não conhecia a maldade. Eu não conhecia ódio, eu não conhecia inveja, eu era uma criança. Eu era uma criança, uma adulta com mente de criança, cuidando de 2 crianças. Então, eu cresci no meio de muito ódio, muita inveja, muita coisa errada, como eu já falei. Mas aquilo não ficou no meu coração, Deus não deixou ficar no meu coração. Então, às vezes eu olho para trás, vejo de onde Deus me tirou. E ao mesmo tempo eu penso, eu não conhecia a verdade, mas eu vivi uma vida digna diante de Deus. Uma vida ali que agradava o Senhor Jesus. Aquele lugar estava todo corrompido pelo pecado, mas todos queriam ser santos. Foi onde veio os apontamentos e julgamentos. Que só eu estava errada. Mas eu continuei servindo ao Senhor, independente da circunstância ou da situação. Eu continuei servindo ao Senhor. Então eu quero deixar essa palavra aqui para quem tem depressão, principalmente para quem tem depressão, sobre a tentação. E eu quero falar para os irmãos que às vezes tem uma namorada, tem irmão que é casado. Vigia nas vestes da sua esposa quando for para a igreja ou qualquer lugar. Se você vai na rua, os olhares masculinos estão cobiçando o corpo da sua esposa. Mas se você vai na igreja, está envergonhando a casa de Deus. E é onde eu não vejo mais pregação sobre doutrina. Até fala, né? Até fala. Mas só da boca para fora, porque eu não estou vendo doutrina nenhuma. Não estou aqui generalizando, porque eu não conheço todos os ministérios que há na face da terra. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos que têm suas esposas, namoradas, companheiras. Ensina elas a vestir. Se você serve a Deus e ela não, ensine ela a vestir. Ou se o esposo não serve a Deus, está começando a caminhar agora, ensina ele a vestir. Que a mulher não vista aquelas roupas coladas, curtas, cheias de decote, cheias de tanta coisa. E que o homem não vista também aquelas camisetas coladas, mostrando os músculos. Que não vista a calça apertada, de forma que chama atenção. Porque dentro da igreja tanto tem homem que fica de olho, como tem mulher também, né, irmãos? Então, ensina a sua esposa a vestir como uma mulher de Deus. Ensina também o seu homem a vestir como um homem de Deus. Porque assim vai agradar o Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, meus irmãos. Esteja na sua casa, na sua família, em qualquer lugar que vocês forem. Que o Espírito Santo de Deus te conceda paz, te conceda segurança, te conceda alegria, te conceda aquilo que é o desejo do seu coração. Que Deus venha realizar o desejo do seu coração. Que Deus venha realizar o seu sonho. Eu não sei qual o sonho de cada um dos irmãos. Mas eu sei que Deus pode realizar, porque eu creio no Deus que mudou minha história. Eu creio no Deus que mudou minha vida. Porque eu creio que Ele vai mudar a sua vida também. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima tarde. E fique na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Assim, se o nosso Deus me permitir estar aqui falando para os irmãos. Falando com os irmãos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.